agradecer a todos os que estão hoje aqui a assistir a esta Lead Talk, agradecer em especial aos participantes desta Lead Talk, portanto, quer ao Fernando Barreira, quer à Manuela Francisco, quer à professora Isabel Barros Dias, e agradecer também a quem está no background e que nos ajuda a pôr estas lead talk a funcionar, a Antonieta Rocha, a Elizabeth Souza, à secretária do LIDA, Nira Nunes, e bom, espero que que tenhamos uma boa sessão, teremos de certeza, e que vão controlando mais ou menos os tempos, porque, como sabem, temos aqui algumas limitações e não podemos passar muito das 20 horas. Muito obrigada a todos e passo desde já a palavra à nossa moderadora, à professora Isabel Barros Dias. Muito obrigada, agradeço muito à professora Lúcia Amante por este desafio, que acaba por ser um desafio duplo, por parte da professora Lúcia Amante e do seu doutorando, Fernando Barreira, uma vez que a ideia desta conversa surgiu de uma feliz coincidência entre este o projeto de doutoramento do Fernando, que é orientado pela professora Lúcia Amante, e uma reunião que houve com vários elementos do projeto Acessibilidades, que é aquele projeto que na Universidade Aberta procura apoiar os estudantes que precisam de apoios em termos de acessibilidade e de inclusão. Como já verificaram pelo texto que acompanha esta proposta de Lead Talk, hoje vamos falar precisamente sobre inclusão e sobre o trabalho que o Fernando realizou no seu anterior trabalho de grande folgo, a sua dissertação de mestrado. Como o tempo é curto, e agradecendo desde já a todos os que se animaram a vir a esta sessão, eu vou passar desde logo à apresentação do Fernando Barreira, que é diretor técnico da empresa Bistec, consultadoria em tecnologia da informação, mestre em educação, com especialização em educação e tecnologias digitais pelo Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, mestre em Engenharia de Computação pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, Brasil, doutorando em Educação à Distância e Learning pela Universidade Aberta e Universidade do Minho. Atua há quase 3 décadas como professor no ensino presencial e à distância, com experiência em projetos educacionais e tecnológicos no Brasil e em Portugal. Tem desenvolvido investigação na área da acessibilidade digital, com foco na criação de ambientes virtuais de aprendizagem mais inclusivos, especialmente na plataforma Moodle, que é o assunto que nos vai trazer aqui. É também formador e facilitador em programas de capacitação docente e empresarial, com interesse particular na integração de práticas pedagógicas acessíveis e no uso ético das tecnologias digitais. E vai-nos falar precisamente de boas práticas para a criação e disponibilização de recursos digitais acessíveis na plataforma Moodle, como forma também de marcar o dia 2, que é o Dia Global da Consciencialização da Acessibilidade. Portanto, caro Fernando, como dizem os ingleses, the floor is yours. Bom, boa noite a todos, para quem estão em Portugal, bom dia para os meus amigos do Brasil, temos alguns amigos aqui online. Deixa eu só compartilhar minha tela, precisa autorização. Sei quem. Já está? Já está. Já? Ok. Ok. Já deve estar. Está compartilhando já para vocês? Ok. Já sim, já. Ok. Bom, pessoal, eu vou tentar ser bem prático, até porque o motivo da gente estar aqui é, na verdade, conscientizar sobre esse tema acessibilidade digital e fazer com que, para aqueles que ainda não conhecem esse termo, né, passarem a conhecer. E dentro da plataforma Moodle, eu vou trazer alguns exemplos práticos
de como a gente atende as diretrizes de acessibilidade do WCAG, é um documento padrão de acessibilidade para a internet, e vou trazer alguns exemplos e vou tentar fazer uma parte um pouco mais prática também, em que eu vou utilizar aqui um leitor de ecrã, que é uma tecnologia assistiva utilizada pelas pessoas com deficiência visual, para vocês entenderem como esses alunos, né, se for, por exemplo, no caso aqui da utilização do LMS Moodle, como esses alunos conseguem aceder ao conteúdo dentro do Moodle, dentro do LMS Moodle, ok? Bom, então, como a professora Isabel já comentou, hoje é o 14º dia global de conscientização sobre acessibilidade. Então, existe aí uma fundação, que é a Fundação GAAD, ela vem já comemorando já há 14 anos, né? Quando no 10º ano foi um momento em que eles realmente constituíram essa fundação para justamente conscientizar da importância da acessibilidade digital. Bom, no site da fundação, eles apresentam os principais problemas com relação à acessibilidade. Um deles ali, com um maior percentual, é o texto de baixo contraste. O que é isso? Né? Seria a diferença, o contraste entre a cor do texto e a cor de fundo. Então, existe uma diretriz com alguns números com relação a testes, né, de acessibilidade. Não vem muito ao caso, mas é para que vocês entendam que, por exemplo, usar o texto em branco escrito em cima de um fundo vermelho não é o ideal para que uma pessoa consiga ter a diferença ali entre o texto e o fundo, tá? Um outro problema muito comum é o texto alternativo de imagens, tá, ausente. Ou seja, existe uma imagem e não existe um texto alternativo. Então, isso é um problema para quem? Para as pessoas com deficiência visual, tá? Aqui a gente não está falando somente de alunos cegos, mas a gente pode falar de alunos com baixa visão, pessoas idosas. Então, a gente precisa aí de um texto alternativo para auxiliar essas pessoas. Links vazios, rótulos, botões vazios e idioma do documento ausente. Então, o idioma também é um ponto importante para acessibilidade, até porque os leitores de ecrã, né, os leitores de tela, para quem está no Brasil, eles vão utilizar a pronúncia de acordo com esse idioma. Então, se eu estou utilizando um leitor de ecrã configurado para o português e a minha tela está em inglês, vai ser um pouco complexo para o leitor de ecrã conseguir fazer essa leitura dentro da pronúncia correta. Tá? Então, esse tópico aqui, esse último tópico, o idioma do documento ausente, ele também serve para páginas web, páginas de sites e o próprio LMS Moodle. Existe dentro, vamos dizer assim, do HTML da página, um espaço onde ele declara qual é o idioma da página e o leitor de ecrã vai até esse espaço e identifica que aquela página está em português, que aquela página está em inglês, para fazer a leitura na pronúncia correta. Ok? Atualmente nós temos aí em torno de 1 bilhão de pessoas em todo o mundo com algum tipo de deficiência, então isso mostra a importância desse tema, principalmente quando a gente fala na educação à distância. As principais deficiências, o visual, auditiva, motor e cognitivo, e aqui mostra um pouco quais são as necessidades para cada um desses públicos quando eles precisam aceder a um documento ou um site, utilizar a internet no caso, tá? Eu acho que isso é importante também para as empresas de e-commerce, as empresas que vendem pela internet, que muitos sites também não seguem essas diretrizes de acessibilidade e na prática aquele e-commerce está perdendo de uma venda, uma pessoa que poderia estar tendo autonomia para comprar um produto qualquer. Tá? Bom, aqui eu queria destacar também o movimento Web para Todos. Eu não sei se tem alguém aqui do movimento assistindo, mas é um movimento do qual eu faço parte e tenho um prazer de fazer parte, porque eu acho que todas as nossas pesquisas elas devem reverter num aspecto prático. Então, tudo que eu pesquiso eu tento colocar em prática e divulgar, e eu tenho divulgado muito dos resultados dessa pesquisa nesse movimento Web para Todos.
e nesse dia do GAD 2025, o movimento trouxe aqui como mote: estamos aqui, acessibilidade não é favor. E é exatamente isso, eu não preciso esperar, por exemplo, pela declaração de um aluno que ele tem uma determinada necessidade, né, ou uma preferência de como aceder a um documento, como aceder a um vídeo, para oferecer para esse aluno as opções, todas as formas de acessibilidade que ele merece. Então, acessibilidade não é favor, né? O que nós vamos falar aqui? Importância da acessibilidade, praticamente já abri aqui falando dessa importância. As diretrizes de acessibilidade para conteúdo web, que é a WCAG, atualmente na versão 2.2, a norma ABNT-NBR 17225 e a ISO IEC 24751. Não vou entrar na norma, explicar a norma, a ideia não é essa, mas a gente entender que existem normas e existem leis, tanto em Portugal quanto no Brasil, voltados para esse tema, para que, no mínimo, hoje os sites de órgãos públicos precisam atender, né, essas diretrizes, tá? E na parte final, algumas funcionalidades e configurações do Moodle que podem garantir ou proporcionar a acessibilidade dos recursos digitais. Por que o Moodle? Por que eu escolhi o Moodle? O Moodle é uma das plataformas mais utilizadas pelas universidades e a minha pesquisa que eu fiz na Universidade de Lisboa foi justamente em cima desse LMS. Então, foi feita uma análise em 2 unidades curriculares oferecidas para um curso superior, eram cursos superiores diferentes, e foi feita uma análise nessas 2 unidades curriculares, o quanto aquele conteúdo que estava sendo, aquele conteúdo digital que estava sendo ofertado dentro daquelas UCs, estavam acessíveis. Bom, eu posso falar aqui já o resultado foi que praticamente a maioria dos conteúdos não estavam, né? Isso mostra que existe um longo caminho pela frente, porque o Moodle, desde a sua concepção, ele foi desenvolvido para ser um LMS acessível, porém, a forma como os professores, ou a forma como os formadores, ou quem criou aquelas unidades curriculares, não foi a ideal. Eles não seguiram algumas regras para que aqueles documentos ou para aquelas imagens não oferecessem para os alunos, para os formandos, a acessibilidade que eles mereciam, tá? Bom, existem diversas definições para acessibilidade, eu trouxe uma, poderia ser qualquer outra, as normas, as leis também, a própria WCAG, que eu vou comentar mais para frente, tem a sua definição, mas eu trago uma definição aqui do Henry, que é um professor também. Acessibilidade na web significa que sites, ferramentas e tecnologias foram projetados e desenvolvidos para que todas as pessoas, com ou sem deficiência, possam perceber, entender, navegar, interagir e contribuir com a web, sem que ocorram barreiras de acesso. E é exatamente o que a gente espera também dentro do LMS. Existe uma organização internacional sem fins lucrativos, que é o W3C. Esse W3C é uma entidade responsável por desenvolver padrões para a web, tá? Um dos padrões para a web desenvolvido pelo W3C justamente o WCAG, que são as diretrizes de acessibilidade para conteúdo web. Essas diretrizes foram desenvolvidas dentro de um grupo, dentro de uma iniciativa, que é chamada de Iniciativa pela Acessibilidade Web, e já vem aí há alguns anos sendo publicadas edições, né? A gente já está indo aí para a próxima edição e já existe um rascunho da WCAG 3.0, tá? Bom, essa é a diretriz atual publicada em 5 de outubro de 2023. Ela foi publicada após a minha pesquisa, né, da Universidade de Lisboa. Na Universidade de Lisboa eu utilizei a versão WCAG 2.1. Bom, e o que quer dizer essa WCAG, essas diretrizes de acessibilidade web, tá? Primeiro, ela é composta por 4 princípios, eu vou falar rapidamente sobre esses 4 princípios, 13 diretrizes, e hoje nós temos
86 critérios de sucesso. 86, como se fossem 86 configurações técnicas, vamos dizer assim, porque existe a parte teórica, existe uma parte mais técnica, tá? Da versão da 2.1 para 2.2, houve um incremento de 9 diretrizes, ok? Ainda dentro desses critérios de sucesso, foram definidos 3 níveis. O A, que é o nível mais baixo, o duplo A e o triplo A, que é o nível mais elevado. O que é isso? A gente pode associar, por exemplo, o A e o duplo A como requisitos. Todos os sites, todas as plataformas, elas, no mínimo, têm que atender aos critérios de sucesso A e duplo A. O triplo A, normalmente, são critérios de sucesso mais, não tecnicamente, porque é possível, mas são mais complicados da gente atender, tá? Então, normalmente, quando existe uma certificação de um site, se aquele site ele está dentro se aquele site atende aos critérios da WCAG, normalmente é utilizado o A e o duplo A como referência, tá? E só que existe um ponto importante, apesar da gente ter 86 critérios de sucesso, o que está escrito lá na WCAG é o seguinte, que mesmo que os sites estejam em conformidade com o nível AAA, ou seja, atende completamente os 86 critérios, né, dentro dos critérios mais elevados, tá? Ele não estará acessível a pessoas com todos os tipos, com todos os graus ou combinações de deficiências, particularmente nas áreas de linguagem cognitiva e da área da aprendizagem, tá? Então, não importa, eu posso atender os 86 critérios e isso não quer dizer que o meu site ou que o meu LMS, né, minha plataforma de ensino à distância, estará acessível para todo tipo de pessoas, com todos os tipos de necessidades ou preferências, tá? Então, nessa tabela aqui eu mostro um pouco dos princípios, o princípio do perceptível, operável, compreensível e robusto. Para cada um desses princípios, eu tenho as diretrizes. Para cada uma das diretrizes, eu tenho os critérios de sucesso, que totalizam os 86 critérios de sucesso. Essa é a norma brasileira. Essa norma brasileira ela foi publicada no dia 11 de março deste ano, então é uma norma recente. Ela não é associada especificamente para o ensino, então o foco dela é na web, então é acessibilidade em conteúdo e aplicações web, tá? Diferente da WCAG, claro, eles utilizaram a WCAG como uma referência, mas diferente da WCAG, eles não utilizaram o A, duplo A e triplo A como critério. Eles definiram requisitos e recomendações, tá? Então, basicamente, tudo que era A e duplo A virou um requisito e o triplo A uma recomendação, tá? Bom, para quem quer entender um pouco mais fácil o que é o WCAG, minto não, eu esqueci de comentar uma coisa aqui na norma brasileira. Uma das pessoas que houve um grande envolvimento aqui com a norma foi o Reinaldo Ferraz. O Reinaldo Ferraz, ele é da CEWeb do Brasil, e a CEWeb é um dos braços ali que, de certa forma, desenvolvem os padrões para a internet brasileira, tá? Então, houve um grande trabalho aqui, claro, de um grupo de trabalho, existe um grupo para desenvolver a norma, mas quem foi o coordenador dessa equipa foi o Reinaldo Ferraz, tá? E aqui, sim, seria o guia WCAG, eu gostaria de indicar esse material para vocês, guia-wcag.com. É bem interessante a forma como o Marcelo Salles, que é quem desenvolveu esse site, disponibiliza, né, e entrega aqui o WCAG de uma forma mais simples, tá? Então, depois, quem quiser entender um pouco mais sobre a WCAG, podem aceder a esse site e vocês vão gostar bastante, tá bom? Inclusive, ele utiliza, né, claro, dentro do site, todas as técnicas da WCAG. Quando se fala de acessibilidade dos LMS, então dos sistemas de gerenciamento de aprendizado, nós temos a norma 24751, é uma norma que foi publicada em 2008, né,
ou seja, já tem um certo tempo, porém é uma norma que ganhou aí uma parte, né? Porque ele tinha parte 1, parte 2 e parte 3, e agora em 2023 foi lançada a parte 4, tá? Então houve aí essa parte 4, ela não muda nada das 3 primeiras partes, na verdade ela complementa as 3 primeiras partes desta norma, tá? Então o foco dessa norma é justamente a acessibilidade dos LMS. E tem uma frase nessa norma que eu gosto bastante, né? Porque o que eles colocam é o seguinte, que só existe uma deficiência, só existe uma deficiência, né, quando há uma incompatibilidade entre as necessidades ou preferências do aluno e a educação ou experiência de aprendizagem oferecida. Então, a visão é diferente, né? Então, se está existindo uma deficiência, é porque a forma como eu estou oferecendo, ofertando a experiência de aprendizagem para esse aluno não atende às necessidades e às preferências do aluno. Então, essa visão diferente, esse olhar diferente me agrada bastante, justamente pelo mote que eu tenho de tudo que eu tenho pesquisado, né? Bom, aqui um pouco do LMS Moodle. Como eu disse, o Moodle ele foi concebido para ser um LMS acessível. Tudo que eu vou mostrar de tela do Moodle daqui para frente é na versão 4.5.4. Isso é importante destacar, porque existem diversas versões do Moodle e pode ter algumas configurações diferentes, tá? Mas normalmente o caminho acaba sendo o mesmo. O que eu vou fazer agora? Eu vou apresentar alguns critérios, né, da WCAG e vou mostrar na sequência, lá dentro do Moodle, né, como atender aquele critério. Então, essa é a ideia. Então, explico um pouco o critério e mostro no Moodle como a gente atende a esse critério. E o primeiro que eu vou falar aqui é com base no princípio perceptível. A diretriz é alternativas em texto, E o que é esse critério de sucesso? É o critério de sucesso 1.1.1, conteúdo não textual, tá? Então, o que quer dizer esse critério? Qualquer conteúdo não textual, por exemplo, uma imagem, e relevante para a compreensão da informação, deve trazer uma descrição alternativa em texto, daí tem entre parênteses ali, visível ou não, para identificar o conteúdo. E este critério é um nível de conformidade A, ou seja, é requisito, tem que ter, eu preciso atender, é o básico, é o mínimo que eu preciso fazer. Então, se eu for compartilhar uma imagem que tem a ver com o contexto do que eu quero informar para o aluno ou para o formando, eu devo ter uma descrição alternativa em texto, visível ou não, para identificar o conteúdo. O que é esse visível ou não? Eu posso, por exemplo, ter a imagem dentro do Moodle, quando eu compartilho, por exemplo, uma imagem numa página do Moodle, abaixo dessa imagem, o texto alternativo, o texto explicando o que eu tenho naquela imagem. Por que eu preciso desse texto? Para os alunos que não enxergam, para os alunos que têm baixa visão ou uma deficiência visual, poderem utilizar o leitor de ecrã, o leitor de tela, para fazer leitura desse texto alternativo, tá? Então, eu disponibilizo a imagem, disponibilizo um texto visível, tá? É uma opção, ou eu utilizo um texto não visível, que mesmo assim o leitor de ecrã vai fazer a leitura desse texto, tá? Então, espero que tenha ficado claro o que é esse primeiro critério aqui, um critério de conformidade do tipo A. Dentro do Moodle, como eu consigo fazer? Então, eu estou aqui, por exemplo, incluindo um conteúdo dentro do Moodle. Existe um ícone ali para você incluir uma imagem, tá? Isso, normalmente, para os professores que estão criando a unidade curricular, é comum utilizar. E para os alunos e formandos, normalmente, os fóruns, quando você está ali participando de um fórum, você vai poder aceder a esse editor de texto, é o normal. Tá? Apesar de terem versões diferentes, esse aqui é o editor de texto Ato, né, que é um tipo de editor de texto dentro do Moodle.
Algumas universidades permitem que o aluno escolha o seu editor de texto preferido e outras universidades não, adotam um determinado editor de texto. É importante destacar que esse editor de texto, o Ato, ele tem alguns botões específicos para acessibilidade. Então, ele tem alguns botões para ajudar o aluno que tem algum tipo de necessidade ou preferência, tá? Então, se a universidade não disponibiliza esse tipo de editor, eu já vou ter algumas dificuldades para esses alunos. Então, voltando aqui para a inclusão de imagem, deixa eu só achar aqui meu cursor, ok. Pronto, cliquei naquele botão para inserir uma imagem, a primeira tela que vem é essa, tá? Claro, eu vou procurar ali nos meus repositórios a imagem ou no meu computador, e eu dou destaque ali para dois pontos. O primeiro é descreva esta imagem caso alguém não consiga vê-la. Ok. E embaixo eu tenho um checkbox, né? Esta imagem é apenas decorativa. Tá? Eu obrigatoriamente preciso escolher um ou outro. Ou eu faço a descrição da imagem, ou eu informo que ela é apenas decorativa. Porém, como eu disse, se a imagem faz parte do contexto, ou seja, faz parte do conteúdo do que eu preciso entregar para o meu aluno, informar o meu aluno, obrigatoriamente eu preciso fazer a descrição da imagem. Então, eu não vou clicar no esta imagem é apenas decorativa. Não preciso, não vai ser surpresa para vocês se eu informar que na minha pesquisa, a maioria das imagens que estavam nas UCs que eu tive acesso com um perfil de professor, as imagens não tinham essa descrição. Elas faziam parte do contexto, do conteúdo que precisava ser passado para os alunos, mas elas estavam indicadas como imagem de apenas decorativo, né? Então, aqui entra um ponto também na minha futura pesquisa aqui dentro do doutoramento, que é, por exemplo, como a gente ter algumas ferramentas de inteligência artificial para facilitar também a vida do professor, em que eu posto essa imagem e ele faz a descrição para mim, e eu pego essa descrição e vou colar naquele espaço, mesmo aquele espaço sendo um espaço restrito, são até 125 caracteres, mas eu posso definir isso dentro da inteligência artificial, né? Faça a descrição dessa imagem com até 125 caracteres e eu vou utilizar essa IA para facilitar a minha vida aqui, o processo de criação dessa unidade curricular, ok? Bom, o que eu fiz? Eu fiz o upload aqui da imagem do logotipo A Acessibilidade, que é um logotipo bem conhecido para quem é da área de acessibilidade, e dentro daqueles 125 caracteres eu consegui escrever um pouco ali da descrição dessa imagem, eu ocupei 120 caracteres, tá? Então, eu coloquei o logotipo da acessibilidade, o boneco composto por 3 linhas pretas, uma côncava e outras 2 retas e 6 círculos. Foi o que coube aí nesse espaço de 125 caracteres. Esse texto que eu estou colocando aí na descrição da imagem é aquele texto que a gente viu lá no critério não visível. Ele não fica visível, mas ele fica atrelado a esta imagem. Então, como funciona? O aluno com alguma deficiência visual, utilizando leitor de ecrã, ao passar o cursor por cima dessa imagem, o leitor de ecrã vai ler exatamente esta descrição. Então, por isso que eu preciso colocar essa descrição aí para facilitar a vida destes alunos, tá? Ficou claro aqui? Alguma dúvida? E aqui é o produto final após a inserção, tá? Eu incluí aqui o logotipo, essa imagem, ou seja, um conteúdo não textual, tem um texto alternativo que não está visível, mas embaixo da imagem eu coloquei lá figura 1, logotipo acessibilidade e coloquei uma audiodescrição, que ali sim está a explicação completa da imagem acima. Tá? Então, aquele ali é um texto visível. A audiodescrição é o texto visível da imagem, mas depois a gente vai tentar fazer essa parte mais prática. Ao passar o cursor aqui em cima da imagem, ele vai ler aquele texto alternativo de 120 caracteres que eu configurei dentro do Moodle. Segundo critério, perceptível também, diretriz 1.4 discernível, e o critério de sucesso é 1.4.5,
imagens de texto. Este é super complexo, porque eu vejo em todas as UCs, principalmente quando o professor quer, por exemplo, destacar o nome daquele módulo. Então, ele publica lá uma imagem, um quadro lá, uma imagem, com texto escrito, e aquele texto os leitores de ecrã não conseguem ler, porque é uma imagem. Tá? Então, o que diz esse critério? Qualquer trecho na tela que pode ser exibido em formato de texto estilizado, então, exemplo, uma citação de uma frase de um autor específico, ou o título de uma seção, né, não deve ser apresentado em formato de imagem, a não ser que possam ser customizados pela pessoa. Normalmente, dentro do Moodle eu não consigo fazê-lo. Tá? Então, basicamente, dentro do Moodle eu vou usar um outro critério que vai vir na sequência, que é sem exceção. Eu nunca vou utilizar uma imagem com texto, tá? Que é o critério seguinte. Esse aqui é um critério de nível de conformidade duplo A. Tá? Propositalmente, eu incluí aqui, por exemplo, numa página do Word, uma imagem de um texto, e além disso, ainda coloquei aqui um texto com baixa. Fugiu o nome. Contraste, com baixo contraste. Tá? Um texto em branco, escrito em cima do amarelo, e pode acabar sendo complicado para o aluno também conseguir perceber o texto. Tá? Eu trouxe isso porque justamente encontrei esse problema dentro de uma das UCs, era uma imagem com um texto, e além de ser um texto, ele estava ali colado em cima de uma imagem, e era um texto em branco com um fundo azul claro. Então estava muito ruim de ler, então eu destaquei isso, que ali nós tínhamos dois problemas. Além de ter sido publicado dentro do conteúdo uma imagem de texto, ele também não tinha contraste. Então, eram dois problemas numa publicação só ali do que o professor fez. Tá? Próximo critério discernível, e esse é 1.4.9, é um critério de nível de conformidade AAA, imagens de texto, sem exceção. Então, imagens de texto são permitidas apenas nos casos em que essas imagens sejam decorativas e não essenciais para a compreensão do conteúdo. Então, o único momento em que eu vou publicar uma imagem com texto, né, é se ela for decorativa. Então, lá no Moodle, eu tenho aquelas duas opções, ou eu faço a descrição, ou eu defino ela como decorativa. Então, decorativa, e faço a publicação. Agora, se essa imagem tem relação com o conteúdo da unidade curricular, eu preciso ter a descrição. Tá? Outra diretriz, né, operável, princípio operável, diretriz navegável, critério de sucesso, finalidade do link. Esse também é importante. Então, normalmente nós doutorandos, né, nós enquanto alunos, quando nós utilizamos o editor de texto para responder uma atividade dos nossos professores, muitas vezes nós colocamos um link, né, dentro do fórum, tá? Mas a ideia aqui, imagina o seguinte: você é um aluno deficiente com uma deficiência visual e que utiliza um leitor de ecrã, um leitor de tela, tá? Dentro do leitor de tela existe uma funcionalidade que ele vai ler para este aluno todos os links, tá? Ele lê o texto do link. Então, imagina o seguinte: você cria uma página para o seu aluno e todos os links da página estão clique aqui, clique aqui, clique aqui, clique aqui. Tá? Então, esse clique aqui, ou link, clique no link, tá? Isso para o aluno não quer dizer nada, ele não sabe para onde ele vai ser direcionado. Tá? Então, a ideia deste critério é deixar claro para o aluno para onde ele vai ser direcionado. Então, a finalidade de um link deve ser determinada a partir do texto do próprio link. Dica: o critério também é aplicável em botões ou ícones clicáveis. Tá? Este critério é um critério de nível de conformidade AAA. Significa o quê? Que o texto do link, o texto em que consta o link, só ele já deixa claro qual é o conteúdo que eu vou aceder ao clicar aquele link. Tá?
E é este critério, o 2.4.9 é a finalidade do link, apenas o link. Existe o critério 2.4.4, né, em que a finalidade do link o aluno vai entender de acordo com o contexto onde ele está dentro ali do conteúdo da unidade curricular. Então, eu tenho lá um texto, no meio do texto existe um link, então o aluno consegue entender aquele link de acordo com o contexto do texto que está em volta. Tá? Esse daí seria o critério 2.4.4, que é finalidade do link pelo contexto. Bom, aqui como exemplo, eu trouxe de novo aqui o editor de texto Ato. Ali eu destaco os 2 botões que eu comentei, que são os botões específicos para acessibilidade. Um é o verificador de acessibilidade. O que quer dizer esse verificador de acessibilidade? Eu digitei um texto, tem imagens, tem cores diferentes, cor de fundo, e quando eu clico nesse botão verificador de acessibilidade, ele vai validar se todo aquele conteúdo que eu tenho dentro do que eu incluí ali, né, naquele espaço, no editor de texto, se ele está acessível ou não. Tá? Existem ainda alguns problemas de identificação, principalmente a parte de contraste, né? Porque existem algumas regras com relação ao tamanho da fonte, né, o tamanho mínimo da fonte, então ele ainda peca em alguns casos, mas ele já vai ajudar bastante para eliminar os tipos de problemas associados à acessibilidade. Tá? Existe um ponto importante também, quando eu estou incluindo um link no Moodle, que é configurar esse link de forma consistente. O que quer dizer isso? Todas as vezes que eu for direcionar o aluno ou formando para um link dentro do próprio Moodle, dentro da própria UC, tá? Eu vou configurar para que ele abra na mesma guia, na mesma página. Quando eu for direcionar o aluno para uma página externa ao Moodle, então, por exemplo, eu vou configurar o link para levar o aluno para a página lá da W3C, tá? Externo do Moodle. Eu vou configurar para abrir uma nova página. Tá? Então, isso é importante a gente entender, porque essa configuração ela é realizada no momento em que eu estou criando um link dentro do editor de texto. Tá? Uma outra boa prática, né, isso já é boa prática, não está nas diretrizes de acessibilidade, é você colocar logo após o link, e ainda fazendo parte do link, né, para que o leitor de ecrã faça essa leitura, entre parênteses, abre numa nova janela, abre numa nova guia, para ele entender que ao clicar naquele link, ele vai ser direcionado para uma nova guia ou para uma nova janela. Tá? Então, eu vou mostrar aqui essas opções. Então, está aqui, estou criando um link, né, dentro de uma hiperligação, dentro de um texto no editor de texto, e existe uma opção aqui do abrir numa nova janela, um checkbox. Então, se é um conteúdo externo ao C, externo ao conteúdo, né, eu preciso colocar essa opção de abrir uma nova janela. Então, aqui eu mostro como que vai ficar visível para o aluno, tá? Então, está aqui, ó, é o texto do link. Então, notem que o texto do link está extremamente descritivo, né? Então, nesse exemplo aqui descrição do critério de sucesso 2.4.9 do WCAG 2.2 e, entre parênteses, abre numa nova janela. Então, exatamente isso que está nesse quadro vermelho aqui é o que vai ser lido pelo leitor de ecrã, tá? Pelo leitor de tela, e o aluno vai saber que, se ao clicar nesse link, ele vai ser direcionado para uma nova janela, vai sair do Moodle e vai para uma nova guia. Okay? Bom, outro princípio compreensível, diretriz legível, e o critério de sucesso idioma, esse aqui é o último, tá? Critério de sucesso 3.1.1, idioma da página. Então, declarar adequadamente o idioma da tela faz com que os leitores de ecrã utilizem uma entonação correta para citar conteúdos. Sempre os declare. Ok. Como eu disse, o Moodle é um LMS acessível, então é automático, o Moodle sempre vai declarar isso, né, para o leitor de ecrã. Então, se eu estou navegando o LMS Moodle, estou utilizando um leitor de ecrã,
ele já vai falar para o leitor de ecrã que aquele texto, por exemplo, está em português, tá? Isso vai ser normal. Mas qual o problema que eu quero trazer aqui para vocês com relação ao idioma? Primeiro, que eu preciso disponibilizar para os alunos os pacotes linguísticos, né, para que ele possa escolher qual é o idioma que ele quer utilizar dentro do Moodle. Se vai ser o inglês, se vai ser o português do Brasil, se vai ser o português de Portugal. Mas o professor não consegue fazer esse tipo de configuração. Quem faz esse tipo de configuração é o administrador, no caso, quem administra a plataforma Moodle das universidades. Então, ele precisa ir lá e instalar esses pacotes linguísticos dentro da plataforma para que os alunos consigam definir qual é o idioma que ele quer utilizar. Então, esse é um primeiro ponto. Isso é feito na parte de administração do site. Eu tenho lá idioma e eu tenho a opção de pacotes linguísticos e eu faço a instalação desses pacotes. Tá? Nesse exemplo aqui, eu já tenho 3 pacotes, o inglês, português Brasil e o português Portugal. Tá? Esse é o primeiro ponto com relação a idiomas. O segundo, agora com relação aos professores. Se for o professor que cria a unidade curricular, durante o processo de criação dessa unidade, existe uma configuração dentro da disciplina chamada aparência, e é importante que nesse tópico fique a opção não forçar o idioma. Não forçar. Por quê? Porque ele vai usar o idioma de preferência do aluno. Então, é a preferência do aluno que precisa ser respeitada. Então, se eu colocar o forçar ali, eu vou estar sempre fazendo com que o idioma da página fique diferente dos critérios do aluno que o aluno precisa. Tá? E aqui eu mostro um pouco onde o aluno define o idioma dentro do Moodle. Então, ele vai até ali, por exemplo, naquele exemplo, eu fui até as iniciais do meu nome, né, que é onde eu vejo o meu perfil, clico ali, tem uma opção idiomas, e depois você clica no idioma que você quer utilizar dentro do Moodle. Tá? E agora eu vou tentar mostrar para vocês a parte prática do leitor de ecrã. Eu tenho aqui exatamente aquele mesmo conteúdo que eu apresentei, né, o logotipo da acessibilidade, o texto aqui embaixo, a audiodescrição, e vamos ver se eu consigo compartilhar com vocês, se vocês conseguem também ouvir claramente aí um pouco. Folder view lista. NVDA9 de folder view. Tá todo mundo ouvindo, né? Tá? Então, Anidesk. eu ainda não fui em cima do logotipo, meu cursor está aqui, tá? Então, a ideia é, quando eu for com o cursor em cima da imagem, ele fazer aquela leitura do texto alternativo. Aquele texto alternativo não está visível, né, mas ele está associado a esta imagem, tá? Então, eu vou com o cursor agora em cima do logotipo. Logotipo da acessibilidade boneco composto por 3 linhas pretas, uma côncava e outras 2 retas e 6 círculos. Que é aquela descrição de 120 caracteres que nós Naidison colocamos, has né? joined the Ele meeting vai alerta. ficar falando aqui, deixa eu desativar aqui o NV, NVDA. NV, Pronto. Né? Bom, então é isso. Eu acho que na medida do possível, tentei passar aqui alguns critérios, como atender esses critérios dentro do Moodle, né? Na verdade, o meu papel hoje era um pouco de trazer para vocês a conscientização, a importância da acessibilidade digital, principalmente no ensino à distância. Né? Então, vou voltar a palavra agora para a professora Isabel Dias. Muito obrigada, muito interessante, gostei imenso, aprendi. Algumas coisas já sabia, mas outras aprendi. Muito obrigada por isso, Fernando. E agora, numa segunda fase, vamos ter o comentário da professora Manuela Francisco, que gentilmente acedeu estar aqui também nesta sessão. E vou passar a ler a apresentação que ela providenciou. A professora Manuela Francisco é doutorada em Educação à Distância e Learning, mestre em... Desculpem, o barulho de fundo são os meus meninos que estão ali a resmungar contra tudo o que passa na rua. Mestre em Pedagogia do e-learning, desenvolve investigação na área do e-learning, inclusive pedagogia e acessibilidade digital.
É Learning Designer e especialista em acessibilidade digital no Politécnico de Leiria, desde 2007 e docente convidada na Universidade Aberta. É investigadora do LID, da Universidade Aberta e do Centro de Estudos em Educação e Inovação do Politécnico de Leiria. Membro da Associação Accessible Portugal, sendo autora de diversas publicações. Tem estado envolvida em vários projetos europeus e grupos de trabalho nacionais como especialista em e-learning e acessibilidade digital, com diversas publicações nestas áreas. Integrou a equipa de revisão da versão portuguesa da WCAG 2.0, detentora da certificação de auditores e facilitadores em acessibilidade web prata pela AMA-IP. Muito obrigada por estar aqui, por ter aceitado vir e, por favor, há que proceder aos comentários. Muito obrigada. Obrigada, Isabel, e pronto, e cumprimentar quem está aqui presente para celebrar, no fundo, este dia da consciencialização para a acessibilidade. Eu não tenho muito mais a acrescentar, acho que o Fernando fez aqui uma excelente síntese dos aspectos mais importantes, no fundo, das diretrizes de acessibilidade das WCAG. Pronto, claro que elas são muitas, não é? Como o Fernando referiu, mas do ponto de vista do utilizador, de nós que produzimos conteúdos para a web, estas são claramente aquelas que estão ao nosso alcance. Portanto, há outras um bocadinho mais complexas, que têm a ver já com as interfaces, pronto, com conhecimentos de HTML, mas de facto isto que o Fernando aqui nos ilustrou são pequenos, grandes passos que nós, enquanto produtores de conteúdos, podemos de facto fazer a diferença. Só para aproveitar aqui esta sessão e porque de facto a acessibilidade é algo que é um dever cívico, mas quem não tem tanta sensibilidade, é importante termos presente que há uma legislação, ok? Existe um quadro normativo que nos obriga de facto a tomar algumas atitudes e que poderão até agora não têm tido grande consequência em Portugal, mas de facto é que vão ter. E, portanto, e só para, sem cansar muito com esta questão das normas e das leis, mas de facto em Portugal nós temos o Decreto-Lei 83 de 2018, que vem, no fundo, transpor uma diretiva europeia de 2016 e que nos obriga a todos, sobretudo aos organismos públicos, a ter tudo o que é informação web e aplicações móveis acessíveis. No entanto, portanto, até agora estávamos um bocadinho confortáveis, né? Porque o setor privado dizia, isto é uma coisa que está no setor público, portanto, primeiro que chega aqui, e de facto, em 2019 sai uma diretiva europeia, que é mesmo uma lei de acessibilidade, e que, no fundo, essa lei que se baseia nas WCAG e também na norma da 301/549, que, no fundo, é tudo assente nos princípios que o Fernando aqui referiu, não é? E esta nova lei de acessibilidade de 2009 vem dizer que até 28 de junho de 2025 todos os Estados-membros têm de transpor para a sua lei esta obrigatoriedade de, para além do setor público, também o setor privado começar a adotar as normas. Ou seja, isto quer dizer que nós, este mês, portanto estamos em maio, provavelmente até final deste mês, vai sair uma nova lei, e que aquilo que nós estávamos um bocadinho a pensar, bem, primeiro que chega a mim, o certo é que a lei está prestes a sair e, ao passo que o Decreto-Lei de 83 não previa coimas, este já vai prever coimas e são coimas pesadas. Portanto, isto só para aqui deixar esta nota que, de facto, uma coisa são as práticas e outra coisa é a lei. E de facto é importante que comecemos, no fundo, a tomar estas práticas como algo recorrente e de facto incluído naquilo que nós fazemos no que toca ao digital. Portanto, eu não sei se alguém tem questões, a Kátia está ali com
com a mão, força, Tenho Kátia. levantada. E de facto, só quando as coimas doem é que muitas vezes as pessoas fazem. É triste dizê-lo, É mas é a verdade, realidade. é verdade. Obrigada, Manuela. Então, Kátia, querias colocar alguma questão? Sim, olá, primeiro eu queria agradecer a apresentação do colega Fernando e o comentário da Manuela. E eu sou professora de línguas, eu deparo-me com um problema muito fundamental. O problema com o para os estudantes que estão a utilizar um leitor de ecrã, porque de facto, dentro das atividades, dentro da própria página, estão constantemente presentes as tuas línguas. Há alguma forma de resolver isso para facilitar a navegação? Para estudantes que têm alguma deficiência de visão ou têm pouca visão. Bom, acho que a pergunta é para mim. Pois. Bom, pelo que eu entendi, você leciona a disciplina de línguas, é isso? Sim, E você tem alunos com deficiência visual, exato. ok? Bom, se eles já utilizam um leitor de ecrã, eles já sabem da importância da página oferecer exatamente essa informação, né? Então, isso é dentro do próprio HTML da página. Se é dentro do Moodle, o Moodle oferece essa informação para o leitor de ecrã. Isso é transparente para o leitor de ecrã. Mas se o idioma, por exemplo, do Moodle está em português de Portugal e o leitor de ecrã em inglês, as pronúncias vão ficar complexas. Então, ele precisa estar utilizando a mesma configuração do leitor de ecrã do mesmo idioma do Moodle, que está configurado no Moodle. Mas essa configuração é por página. No caso Sim, que a Kátia te estava a comentar, era uma página que tem em inglês. partes em português e partes em alemão. Isso. Existe um critério da WCAG que especifica exatamente isso, dentro de um texto, você ter trechos de idiomas diferentes. Então, é um outro critério que precisa ser atendido nesse caso, tá? Porque o HTML vai informar que até aquele trecho está em português, e iniciou um novo idioma e depois voltou para o português. Então, isso também é um dos critérios de acessibilidade AAA. É um critério difícil da gente atender, tá? Porque é tudo via código, por código. Uhum. Tá? Dentro do Mas, Moodle, assim, vai ficar um pouco difícil da gente configurar isso. mas, por exemplo, um texto numa página Word, depois eventualmente transformada em PDF, mas onde nós estejamos a usar os princípios da configuração da escrita universal, à partida, nós podemos também já aí indicar qual é que é a língua que está a ser usada, não é? Uhum. Eu Essa não sei informação se a passa. professora Manuela sabe Isto pode é uma compartilhar. pergunta. Sim, sim, é assim, se for no Word, O desenho universal. é muito, é simples, não é? Portanto, com o idioma, portanto, selecionamos Acaba. o excerto o texto, não é? Dizemos este excerto está em português, este excerto está em inglês ou noutra língua, pronto. E é importantíssimo que se faça isto no momento da concepção do documento, para que, quando ele passar, depois for convertido para PDF, levar essa informação, no fundo, essas tags vão todas associadas. Portanto, em termos de Word, isso é facilmente contornável. Em termos da web, é mais complicado, como o Fernando dizia, porque geralmente o idioma está associado à página e não tanto a partes do conteúdo. Se bem que, quem sabe HTML também é fácil, portanto é só pôr ali o atributo lang no parágrafo e depois alterar no outro parágrafo e voltar a pôr o atributo lang para o outro idioma. Portanto, tudo isto é possível fazer nos dois. Para um utilizador que não sabe HTML, obviamente o Word é simples porque já está, é fácil, não é? É uma funcionalidade fácil.
Então, inclusive, o critério de sucesso relacionado a esse tópico é o 3.1.2, idioma das partes da página. Então, uma página com mais de um idioma, existe esse critério. Então, o que diz esse critério? Exige que todas as partes da página que possuem idiomas diferentes do principal tenham o seu idioma declarado de forma programaticamente determinada. Então, via programa, eu defino que aquela parte tem aquele determinado idioma. Então, a página está em português, mas aquele trecho está em inglês, por exemplo. Uhum. Muito bem. Não sei se há mais alguma questão. Eu também estava a ouvir e estava com uma interrogação, estava a pensar numa questão, porque quando comecei a trabalhar nestas áreas com o projeto de acessibilidade, uma das coisas que fiz foi contactar os estudantes com deficiência que tínhamos na universidade. Foram muitas horas ao telefone a falar com muita gente e entre várias sugestões que foram dando, deram duas sugestões que eu não costumo encontrar descritas em muitos sítios. Não sei se já. E queria perguntar se uma pelo menos deve constar, mas a outra não sei. Por um lado, no caso dos vários itens da Moodle, e ser muito específico na indicação das datas em que um determinado tema é estudado. E outra sugestão que foi dada e que pessoalmente eu aplico é ordenar não os temas não não de cima para baixo, mas de baixo para cima, para aqui o último que é aberto ser o primeiro que é lido, porque os leitores de ecrã leem sequencialmente por colunas. Essa questão viram-na debatida em Não, vários sítios. pelo menos eu na prática nunca, eu sei dessa sequência de leitura do leitor de ecrã, né? Mas por exemplo, dentro do LMS Moodle, nunca me atentei a esse detalhe. É assim, eu posso eventualmente trazer aqui um aspecto que sai um bocadinho da acessibilidade, que é a usabilidade, não é? E uma coisa são as diretrizes de acessibilidade, e sobretudo estas, as WCAG 2.1, que entretanto, como o Fernando falou, estão na 2 e já estão as novas, as 3, que ainda estão em desenvolvimento e que vêm mudar um bocadinho isto e já vêm incluir os aspectos de usabilidade que não eram referidos nas versões anteriores das WCAG. Relativamente, por exemplo, à organização da informação no Moodle, se nós tivermos todos os requisitos de acessibilidade, ou seja, se tivermos uma boa estrutura de navegação definida, e isto, um exemplo é, por exemplo, nós no Moodle temos os tópicos ou as secções. Se nós dermos os nomes às secções e se tivermos o Moodle, a página do Moodle organizado por várias secções, o leitor do ecrã não necessita de ter a última secção ou que está a decorrer em cima. Porquê? Porque é possível navegar não de cima para baixo, nem da esquerda para a direita será sempre. Mas, quer dizer, depende também porque o HTML permite janelas flutuantes. Mas, de qualquer forma, eu não preciso, ou o leitor de ecrã não tem que necessariamente ler de cima para baixo. Portanto, nós podemos navegar por links. Ora, as secções, todas elas são links, não é? E nós até na versão atual do Moodle temos o painel lateral que nos permite dar-nos logo ali a estrutura de navegação. Portanto, o leitor de ecrã basta fazer tap, tap, tap e vai para a secção que pretende e não tem que ler todos os itens que estão dentro da secção. É uma seca brutal, claro. Exatamente. Pronto. Mas, atenção, há professores que não gostam de ver o nome da secção e, em vez do nome da secção, dão um espaço ou o alt 155, que é o equivalente ao espaço, em ASCII, ou põem um pontinho. Pronto, isto é logo uma entropia à navegação, não é? Porque deixamos de ter o guia, o título principal. Pronto, então, se tivermos toda uma boa estrutura, não necessitamos necessariamente ter o último toque ou o tópico corrente sempre a puxar para cima. Claro que depois, em termos de usabilidade, para qualquer
estudante com ou sem necessidades específicas. Se eu tiver uma página muito longa, não é? Em vez de andar ali com o scroll, é muito mais fácil se eu tiver o tópico corrente sempre em cima, não é? Pronto. E isso aí já, pronto, lá está, traz aqui os aspectos de usabilidade que são muitas vezes esquecidos, mas que É o são que muito é importantes. mesmo isso, é daquelas coisas que é muito bom para quem tem uma deficiência Exato. e precisa, mas também é ótimo para todos os outros, que é o ideal da acessibilidade, é que não chateie E- ninguém e ajude muitos. Exatamente. E já agora, só no Moodle, só acrescentar aqui um aspecto que merece reflexão, sobretudo para os docentes e também para os estudantes. Que são, uma coisa são os conteúdos que nós, instituição, professor, consegue controlar, não é? Portanto, ou seja, se eu planeio, sobretudo quando estamos a falar de ensino à distância, eu consigo preparar os meus conteúdos antes de os disponibilizar. Então, eu posso garantir que os meus conteúdos e toda a página da UC está acessível. O problema, e aqui é mais difícil, são aquilo que nós chamamos os conteúdos espontâneos. São aqueles que ocorrem durante as interações dos estudantes, não é? E aqueles são mais difíceis de controlar. Portanto, por isso é que é muito importante a questão desta sensibilização, não é? Porque uma coisa é o professor até ter formação e saber preparar os seus materiais, e outra coisa são os conteúdos espontâneos gerados pelos utilizadores que, se não tiverem esta sensibilidade e este conhecimento, estão a criar barreiras para colegas que possam ter algum tipo de dificuldade. Pronto, e isto também é um aspecto que está referenciado na literatura, é um dos aspectos que merece de facto ser investigado. E pronto, e por isso temos nós também de ter este papel de eventualmente formar o tal módulo de ambientação que iniciamos esta conversa com a Elizabeth e com a Lúcia, não é? Esta importância de falar na acessibilidade para evitar depois estas barreiras ao longo do processo. Sem dúvida, é mesmo um desafio de todos para todos. É exatamente. Bom, se já ultrapassámos um bocadinho as 20 horas, não sei se alguém tem mais alguma questão. Se não tiver, se calhar passava a palavra à Lúcia para encerrar. Não? Sim, sim, só ligar o vídeo e o Oh, micro, vá. desculpa. Oh, ai, Sim, ligaste, mas depois desligaste. pois estava, é que Estavas a fazer o jantar, pois. o meu rato deixou de funcionar e aqui o do portátil não é muito, como é que Não se é diz? amigável, não é Não é muito acessível. amigável, não é muito acessível, melhor dizendo. Pronto, então eu queria, obviamente, agradecer a todos e a todas que estiveram nesta sessão, em especial aqui ao Fernando pela partilha que nos trouxe deste seu trabalho, e dizer-vos que o Fernando vai continuar a investigar nesta área, que é uma área que, como sabemos, precisa bastante de investigação, e agora irá aqui introduzir outras componentes, nomeadamente a questão da inteligência artificial e de como ela poderá também ser um elemento que contribui para potenciar a acessibilidade nas plataformas digitais, designadamente ao nível do ensino superior. Portanto, agradecer muito ao Fernando, mas também, obviamente, agradecer muito à Manuela Francisco pelo comentário e à Isabel Barros Dias pela moderação e também pelos contributos que aqui deu. E a referência ao projeto de acessibilidades. No que se refere ao módulo de ambientação de que eu sou responsável, naturalmente que fiquei ainda mais sensibilizada para a necessidade de ter em conta várias questões que promovem a acessibilidade e, portanto, teremos naturalmente aqui ainda trabalho a fazer e estamos, obviamente, disponíveis para isso. Em nome do LEAD, agradecer a todos e a todas e agradecer também muito a todos e a todas as participantes e até uma próxima LEAD Talk. Obrigada.
Muito Obrigada, Obrigada. boa noite e um beijinho Obrigada, especial às Ivo. suas Obrigada, boa ex noite. e atuais Obrigado. alunas Obrigada, boa da noite. licenciatura de Obrigada. Educação. Sobretudo a quem veio cá de propósito para nos ver, não é, Manuela? Exatamente. Deus E mata. queria dizer mais uma coisa. Não diga, Marta. A cadeira que eu tive com a professora Manuela Francisco, que é da acessibilidade, muito do que o professor Fernando Barreira falou agora, eu já sabia porque aprendi na cadeira da professora Manuela. Portanto, está muito dentro daquilo que é necessário fazer. Ainda bem, Fiquei muito contente por saber isso. E ainda bem, continuaremos a Marta. pregar o doutor Fernando. Exatamente, e é bom, é bom. É bom. Um beijinho. Obrigada. Obrigada, obrigada. Boa noite a Boa todos. noite, Obrigada. obrigada.